Olá, minha gente! Está começando mais um Cidade Esporte e hoje com os seguintes destaques. Faltando apenas 2 rodadas para o término da primeira fase da Série C, o Belo depende de suas próprias forças para se classificar, enquanto que o Galo faz contas para se livrar do rebaixamento. O time da capital aposta em momento bom para vencer duelo de 6 pontos contra o Náutico. Para o 13, só a vitória interessa diante do Confiança fora de casa. Depois de confirmar o jogo com a torcida única, o Ministério Público volta atrás e diz que apenas organizadas do Belo estão proibidas de participar do clássico Tradição, que vai definir o futuro dos times paraibanos na Série C. Neymar continua sendo o cara da seleção de Tite. Mesmo sem jogar, atacante está entre os convocados para os duelos contra Colômbia e Peru. Com 38 equipes confirmadas, a Prefeitura de João Pessoa prepara a apresentação da Copa de Seleções de Bairros. Final Sub-19, Paraíba conhece representante da Copa São Paulo Juniores neste fim de semana. Vôlei, você sabe quem é Esculápio Marinho? Você vai saber tudo que rolou em homenagem na Copa que leva o nome do professor. E você confere ainda os comentários de Max Oliveira. Tudo isso e muito mais, só aqui no seu Cidade Esporte. Faça parte do nosso programa, participando das nossas redes sociais que aparecem logo aqui abaixo, pelo Facebook, TV Cidade JP, pelo Instagram, @TV Cidade JP e no YouTube, TV Cidade JP. Vamos falar de Série C, uma rodada que promete bastante, jogos que já vieram com muitas emoções e ao meu lado, Max Oliveira. Max, como é que você avalia essa rodada, a 17ª rodada, de uma sequência de jogos bem movimentados? Fala, Pedrão, prazer estar aí na sua companhia mais uma vez aqui no Cidade Esporte. O prazer é todo nosso, amigão. É isso aí, agora chegou a reta final de fato, né? São 2 jogos para conhecermos aí os classificados, para saber o futuro do Botafogo, o futuro do 13. E aí não tem mais contas, né? É vencer e vencer, o caso das 2 equipes daqui da Paraíba. O Botafogo jogando em casa diante do Náutico, né? O Botafogo que já enfrentou o Náutico esse ano em Copa do Nordeste, já é um adversário conhecido de Série C, um duelo bem equilibrado, mas eu sempre bato nessa tecla. Time por time, o Botafogo tem um elenco melhor, mais qualificado do que o Náutico. Inclusive vem num momento bom, né? De 2 vitórias consecutivas, conseguiu ali aparar as arestas e parece realmente que está num ambiente muito bom para conseguir essa vitória dentro de casa. Dentro de casa que tem uma participação fundamental do torcedor do Botafogo. Chama atenção para esse detalhe, Pedro, porque eu observo muito nos jogos do Botafogo, a torcida do Botafogo tem que jogar junto, tem que cobrar, agora no momento certo, né? Acho que durante os 90 minutos o apoio da torcida é fundamental. Tem que acabar com aquela história do intervalo, se porventura o Botafogo não tiver à frente no placar, tiver inclusive um placar adverso, essa história de vaiar, de criar um ambiente negativo é muito ruim para a sequência do time dentro do jogo, né? Acho que a torcida tem que comparecer em grande número, jogar os 90 minutos, aí depois do jogo, festa ou cobrança, né? Vai depender do resultado da equipe. O Botafogo que venceu o Globo fora de casa por 3-0 e o 13 venceu o Ferroviário por 2-0. E nesta rodada, neste final de semana, nós temos aí pela 17ª rodada, o sábado, o Botafogo, que é o 5º colocado, jogando contra o Náutico, que é o 2º. Detalhe é que o Náutico vem aí de uma vitória de 2-1 em cima do Sampaio Corrêa. E por outro lado, o 13, né, que vai pegar o Confiança. O 13 que é o 9º colocado e o Confiança que é o 3º colocado. O Confiança que veio de um empate de 1-1 com o Santa Cruz. O 13 também chegou nessa reta de só vencer, né? Só interessa a vitória. É claro que dependendo do que acontecer com seus adversários diretos, mesmo com a derrota, o 13 poderá ainda jogar suas chances na última rodada contra o Botafogo, mas não pode pensar essa história e deixar por último, né? Eu acho que o 13, nesse momento, é muito importante a participação do Celso Teixeira, que é um técnico que tem esse perfil realmente de levantar o astral, de conseguir resultados assim improváveis. E nesse momento também falta a experiência, né? Eu acho que o 13 tem que se valer da experiência não só do Marcelinho, né, que é o grande líder dessa equipe, mas também do Iguatu, que é um goleiro muito experiente, tem a liderança técnica, e também do Eduardo, inclusive jogadores que são dúvidas, mas acho que na reta final vale tudo para poder estar em campo. Então é equilíbrio,
se valer dessa experiência e buscar a vitória. Eu acho que não podem deixar tudo para o último jogo. Vamos analisar então a 17ª rodada que você confere nesse exato momento. Sábado, dia 17, às 17 horas, Almeidão, Botafogo, quinto colocado, contra o Náutico, que é o segundo. Por outro lado, nós temos aí o Imperatriz, o Imperatriz que é o quarto colocado, jogando às 19 horas contra o Ferroviário, que é o sexto. Dá pra gente fazer uma análise aí desse jogo do Imperatriz e o Ferroviário? O Ferroviário vem naquela queda vertiginosa, né? O Imperatriz tá ali pertinho da zona de classificação. Acho que se fosse para apostaria sem dúvida no Imperatriz. O ABC versus o Sampaio Corrêa. O ABC que é o 10º colocado e o Sampaio Corrêa primeiro. Sampaio luta para ser o líder da competição e o ABC joga a vida, né? E eu acho que aposto na força da frasqueira, viu? Mano de campo vai ser importante para o ABC conseguir uma vitória. Lá no Batistão, né, às 16 horas, o terceiro colocado, Confiança, enfrentando o 13, que é o nono, você acabou de colocar agora. E às 17 horas, no Arruda, o sétimo colocado, Santa Cruz, enfrentando o Globo, o oitavo colocado. Aí é Santa Cruz, né? Cobra Coral, inclusive, com resultado para favorecer a equipe do 13, né? Jogo confronto direto aí, 7 e 8º, né? Exatamente. E o Santa Cruz é a equipe que, se tivesse aqui de fazer um destaque negativo na competição, acho que pela tradição, né, pelo que se espera de uma equipe como Santa Cruz, em nenhum momento o Santa foi um adversário, uma equipe que se projetou ali como um possível classificado. Ele tem chances matemáticas, mas uma campanha realmente fraquíssima, né? O Celso Teixeira dessa vez vai estar de fato no gramado, mandando nessa partida. Já de longe já fez um diferencial importante para o 13. Ele tem aquele perfil, né, de levantar o astral, de levantar os brilhos dos jogadores. Isso é muito importante quando o time se encontra numa situação como essa, né, faltando poucos jogos, onde o emocional conta muito, né. O Celso talvez não seja aquele perfil para início de temporada, para formar um elenco para uma competição, embora ele tenha conseguido resultados importantes à frente do 13 já em outras temporadas, né? Mas nesse momento esse perfil é fundamental. Deixa eu te provocar numa coisa, Max. Se você fosse um dirigente de um clube, contrataria hoje o Pisa ou o Celso Teixeira? Pisa. Por quê? Porque o Pisa é justamente aquilo, né? Um cara mais estrategista, um cara... eu gosto muito da forma com que ele vê o futebol. É um cara que... Você vê o elenco do Botafogo, por mais que tenha passado por turbulências na temporada, nessa Série C, é normal, é natural que haja uma oscilação, mas é uma equipe sempre muito organizada, né? Um cara que tem um bom domínio de grupo, é um cara que tem uma visão de futebol moderna, ele consegue ter variações dentro dessa equipe do Botafogo, um cara equilibrado, ponderado, moderno, enquanto o Celso também me agrada o perfil dele, né? Ser um cara que transpira futebol, né? Mas, respondendo a sua pergunta, se fosse para iniciar um projeto, eu ficaria com a Evaristo Pisa. Vamos para a classificação? A classificação da Série C que você confere na tela do seu Cidade Esporte. Que está à frente aí, o Sampaio Corrêa é o primeiro colocado com 30 pontos, com 16 jogos, 9 vitórias aí. O Náutico é o segundo colocado com 27 pontos e 8 vitórias. Já o Confiança é o terceiro com 25 pontos, 7 vitórias. O Imperatriz é o quarto colocado com 24 pontos, 7 vitórias. O Botafogo é o quinto colocado com 24 pontos, 6 vitórias. O Ferroviário é o sexto colocado com 23 pontos, 7 vitórias. O Santa Cruz vem na sétima colocação com 22 pontos e 5 vitórias. O Globo é o oitavo colocado com 16 pontos, 4 vitórias. O 13 é o nono com 15 pontos, 4 vitórias. E o ABC é o 10º colocado aí com 14 pontos, 3 vitórias. Vale destacar aí, o Santa Cruz é o time que mais empatou nessa competição, enquanto que o Vitória é o time que mais venceu nesta etapa da Série C. Um dado, viu, Pedro Paulo, para a torcida do Botafogo, que está aí na expectativa. Hoje o Botafogo praticamente, né, só depende das suas próprias forças para se classificar. Quando o Botafogo se classificou para o mata-mata da Série C, em 2 edições, né, desde que o Botafogo voltou a participar dessa competição, em 2016, aquela equipe do Itamar Schüller fez 28 pontos, né? Sim. Conseguiu passar de fase com essa pontuação. E no ano passado, com apenas 26 pontos, não é apenas não, né? Mas pelo menos é um número que o Botafogo nessa temporada pode ultrapassar. Então, 28 em 2016 e 26 no ano passado. Então, se o Botafogo, que hoje tem 24, vencer o Náutico, chegar aos 27 pontos, ele já fica ali com uma chance muito boa de pelo menos
diante do 13, poder ali negociar até um empate, enfim, dependendo dos resultados, ele pode até se classificar com 27 pontos. O Botafogo que só pode chegar até a segunda colocação, né? Briga ali segundo, terceiro e quarto. Não consegue mais passar o Náutico em termos de vitórias. Isso aí. Para o Botafogo é isso, né? Fazer seu papel, é um time melhor do que o Náutico, dentro de campo, nome a nome, você for analisar ali e também vive esse bom momento, 2 vitórias consecutivas. E mais uma vez um recado para o torcedor do Botafogo. Acho que a cobrança tem que existir, tira o jogador da zona de conforto, tira o técnico também da zona de conforto, a imprensa também tem que cobrar sempre, mas um momento decisivo, na bola rolando nos 90 minutos, o papel do torcedor é torcer, jogar junto. Depois do resultado, aí ou festa ou cobrança. Né? Já no caso do 13, o 13 tem 76,2% de ser rebaixado, o ABC tem 77,9% e o Globo 45,8%. Os demais times não têm mais chance de serem rebaixados. O 13 só tem que pensar em vencer e torcer para os dois times, tanto o Globo quanto o ABC, não perderem. Chegou numa condição dessa, né, de enfrentar o Confiança fora de casa, não podendo pensar em outro resultado senão uma vitória. Claro que isso pode mudar se de repente os seus adversários diretos também tropeçarem ali, né? Tem adversários difíceis, inclusive. O Globo joga fora de casa com o Santa Cruz, o ABC joga contra o líder da competição, mas em Natal. Então, para o 13 não pensar nos seus adversários, faz o seu papel, ganha e aí joga tudo na última rodada contra o Botafogo e aí é outra história, né? É verdade, é verdade. Eu ainda acho que dá para o 13 se permanecer na Série C, os dois times do Rio Grande do Norte serem rebaixados. Ainda acredito nos times paraibanos. Paraíba contra o Rio Grande do Norte nessa reta final, sim. E aí, principalmente o 13. E o que é que eu faço agora? Porque eu sou do Rio Grande do Norte, mas moro na Paraíba há mais de 30 anos. A esposa é da Paraíba. É Paraíba. Os filhos são Paraíba. São Paraíba. Você vai torcer pela Paraíba. Acertou. Pesou isso. Vamos para um breve intervalo? A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta falando muito mais, sabe de quê? Falando de Neymar, falando de Série A, da Copa Sub-19, que tem muita coisa, muita informação nesse final de semana e pode ter aí o time, né, que vai disputar o São Paulo dos Juniores no ano que vem. Tá certo? TV Cidade e Cidade Esporte, a emoção começa aqui. Voltamos com o nosso Cidade Esporte, ao lado de Max Oliveira e de você que está acompanhando aqui. E lembrando que você pode acompanhar o nosso programa pelas redes sociais que estão aparecendo aqui no rodapé da sua tela. Pelo Facebook, TV Cidade JP, no Instagram, @TV Cidade JP e no YouTube, TV Cidade JP. Max, ainda sobre Série C, o Ministério Público disse que libera as torcidas do Botafogo para se encontrarem com as torcidas do 13 lá em Campina Grande. Porém, não pode ter a torcida organizada. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho, inclusive, que é uma medida temerosa. Eu acho que a questão da violência nos estádios hoje ela é preocupante. Tivemos na última rodada um episódio lamentável, a morte do torcedor. Claro que não foi aqui na Paraíba, mas que eu me lembro, é a primeira vez que eu vi a morte de um torcedor paraibano no estádio de futebol. Fiquei muito chocado, inclusive, e é um jogo de risco, né? Botafogo e 13 em Campina Grande, no PV, a gente sabe que já existe a rivalidade, existe ainda o apelo do jogo, né? Envolvendo ali classificação, rebaixamento. O Ministério Público, a princípio, tinha proibido o torcedor do Botafogo, só torcida única, depois voltou atrás, o Botafogo fez ali seu trabalho de bastidor também, e aí vai poder torcedor do Botafogo, mas que não esteja caracterizado de torcida organizada. Todo jeito, há um risco, na minha opinião, de enfrentamento, a gente fica na torcida que não, mas eu preferia que fosse torcida única. Agora, será que o 13 não está fazendo até uma forma de mexer com o emocional, já que o PV, né, o Presidente Vargas, é um estádio menor que o Amigão e aquilo dali poderia se tornar um caldeirão?
Isso é a intenção, né? E o 13 venceu os jogos no PV, né? Não perdeu os jogos lá há muito tempo. E demorou, inclusive, para jogar no PV. É o seu estádio, se está com as condições... Economia. Para poder jogar, tem que jogar realmente no seu estádio, né? Agora, do ponto de vista da torcida, eu acho que é perigoso. Não quero dizer que vai existir um enfrentamento. Só acho um jogo de risco. Quando há risco, acho que os órgãos eles têm sempre que fazer o trabalho preventivo, né? Então, eu acho que é uma medida arriscada, mas como teremos o torcedor não caracterizado, esperemos que fique tudo aquele clima amistoso. Né? O problema é o seguinte, não está caracterizado com a farda, né, com o uniforme e tal. Mas pintou o gol, você vai saber de onde é a pessoa. Ele vai ficar localizado ali, né? Então, de repente, o que acontecer no jogo, vai existir aquela provocação. Até vai descobrir onde é que está o torcedor do 13, do Botafogo e tal. Aí comemora, fica aqueles gatos pingados soltos, vai ficar calado. Da provocação pode desencadear um enfrentamento, né? Por isso considera um jogo de risco. Agora, só para fechar nesse detalhe, faz um bom tempo, não só na Paraíba, mas no cenário nacional, que não há uma briga dentro do estádio. Se eu não me engano, foi Vasco e Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. O último e outro fato, acho que foi do Curitiba, também que teve um choque desse estádio. Mas fora disso, acontece muito fora. Não dá para a polícia separar quilômetros de distância, né? Porque os caras combinam de brigar pelas redes sociais, fora do estádio, no caminho. Então, realmente é preocupante, mas é um desafio para os órgãos de segurança também inibir esse tipo de ação. Da inteligência, estádio, principalmente, né? Vale salientar, a gente parabeniza aqui aos policiais, tanto de Campina Grande quanto de João Pessoa, bom trabalho à frente desse setor, desse órgão tão importante. Mas vamos falar agora de seleção brasileira. Neymar continua sendo o cara da seleção. E o Tite convocou os jogadores, mantendo ali o Neymar, mesmo não estando no auge do seu futebol. Ninguém nega a ótima qualidade do jogador Neymar, mas vem numa situação complicada. Mas... Sabe o que é que me pareceu nessa convocação do Neymar, viu, Pedro Paulo? A segunda chance? Ele precisa provar? Não é nem a segunda chance, é ali aquela companheirada, aquele tipo de gesto que o Neymar está cansado de receber na carreira, do pai, de empresário. Sim. Aí vem o Tite. Cara, jogos contra Peru e Colômbia não valem nada. Para mim já poderia encerrar o ano com a seleção brasileira. Copa América já venceu, né? Enfim. Você tendo a oportunidade desses jogos de experimentar, de ver o Neymar que está todo enroscado lá com a situação de sair do PSG ou não, de Barcelona, todo esse imbróglio aí que ele mesmo provocou e não jogou, né? Não justificou essa convocação. Aí o Tite, para poder dar uma valorizada ali no momento onde ele está para mudar de clube, para valorizar ali não valorizar seu passe, que o passe não existe mais, mas para valorizar o seu momento, dar uma chance para o cara, não, vai ser convocado, porque aí os holofotes estão em cima dele novamente, ele vai ter a oportunidade de jogar com a camisa da seleção brasileira, queira ou não, isso acaba tendo um peso na hora de você fechar um novo contrato, que é o que está aí, né, e às vésperas de acontecer com o Neymar. Mas pelo futebol a gente sabe que ele tem, mas pelo momento ele não tem como justificar uma convocação. Mas vem lá o Tite, bota a mão na cabeça, joga aí garoto, você se valoriza, fecha o contrato e tudo certo. Agora, uma coisa não se pode negar, ele pode até ser um cabeça de vento, mas ele tem futebol. Tem, mas... E ele precisa dessa coisa, assim, o Tite precisa dessa segurança do cara dentro de campo. Mas o contexto é que eu não concordo, né? O contexto, no momento atual, ele envolvido com todo esse imbróglio, não era até para preservar, mas me parece... o Tite dá essa convocação para levantar a moral do cara, para valorizar o cara às vésperas de uma possível negociação, quando, pelo futebol, pelo momento, ele não tem como justificar essa convocação. Agora, foi um contraditório do ponto de vista do Tite, porque normalmente ele só convoca quem de fato está jogando. Vamos então conferir a classificação, aliás, a seleção, a convocação aí do Tite para esses dois amistosos. Goleiros: Ederson, Manchester City, Ivan da Ponte Preta e o Everton do Palmeiras. A Ivan, novidade, né, para ser experimentado, para ganhar experiência no elenco de seleção brasileira. Zagueiros: Thiago Silva, PSG, Éder Militão, Real Madrid, Samir da Udinese, ele dando uma olhada aí, jogadores estavam afastados, e Marquinhos do PSG. Militão não me agrada, e o Samir é novidade, um jogador que é interessante de ser observado. Laterais: Fagner do Corinthians, Jorge do Santos, voltando a ser convocado, Daniel Alves do São Paulo, uma bela apresentação, lançamento nesse final de semana, inclusive, do terceiro uniforme, e Alexandro do Juventus.
é o Jorge no lugar do Felipe Luiz, né? Que agora assinou com o Flamengo. Ele, para mim, novidade, esperava o Felipe Luiz no lugar do Jorge. Meio campo, Casemiro do Real Madrid, Alan do Napoli, Fabinho do Liverpool, Arthur do Barcelona, Felipe Coutinho do Barcelona, dando chance de novo aí, e o Lucas Paquetá do Milan. Nenhuma novidade, meio de campo que foi convocado para a Copa América, né? Atacantes, David Neres do Ajax, Neymar do PSG, você gosta tanto dele, Richarlison do Everton, Roberto Firmino do Liverpool, Bruno Henrique do Flamengo, Flamengo mandando mais uma vez jogador para a seleção depois de muito tempo, e Vinícius Júnior, ex-Flamengo, atualmente no Real Madrid, pode ser envolvido aí nessa negociação. A volta do Vinícius Júnior, voltando de lesão, voltando a jogar com o Real Madrid, e o Bruno Henrique, eu acho que é uma convocação merecida, um dos jogadores protagonistas daqui do Flamengo. E aí, destaque, na minha opinião, mais uma vez, negativo, o Neymar, que para mim não era momento para ele nessa convocação. O Tite fala sobre a questão da ausência do Everton Cebolinha e o porquê o próprio Neymar. Você tem algum destaque para esse Everton, essa ausência? Do Everton Cebolinha, né? Impressionante como um jogador que se valorizou na Copa América, mas o Grêmio até agora não conseguiu justificar esse destaque em uma transação milionária, né? Mas o Cebolinha vem bem, né? Vem mantendo ali seu ritmo no Grêmio. O Renato tem alternado ali a sua equipe titular, o Cebolinha acaba entrando nesse rodízio, mas um jogador que eu esperava nessa convocação. Né? Qual aí o que o Tite tem a falar sobre o Everton Cebolinha em rápidas palavras? Decisivo, tu tem condição de conciliar e de ter bom senso. Não tem necessidade de procurar e de gerar um desequilíbrio. Todas as equipes elas são postulantes a título, postulantes a Libertadores, com competições importantes, e compete a nós também, mesmo que legalmente estejamos aparados, nós temos uma visão um pouquinho mais... Vamos agora para um destaque do paraibano, né? Sub-19 define aí o representante na Copa São Paulo Juniores do ano de 2020. Qual a sua perspectiva, Marcos? Pere Lima e Confiança de Sapé, ou Sapé, Confiança de Sapé e Pere Lima nessa ordem, pelo mando de jogo, né? Primeiro jogo a Pere Lima venceu pelo placar de 1-0, tudo agora para ser decidido na cidade de Sapé. Um jogo quente de bastidor, a Pere Lima, que não tem tanta tradição, né, de estar em finais. Já foi piada. Já foi piada no profissional. Sub-19 andou falando alto ali nos bastidores, tentando levar essa final para o estádio Almeidão, mas o jogo vai acontecer de fato em Sapé, e aí eu acho que tecnicamente a equipe do Confiança é superior. Eu acho que se tudo transcorrer ali dentro daquilo que a gente espera, eu acho que o Confiança deverá reverter esse placar e ser representante da Paraíba na Copa Nordeste, na Copa do São Paulo. Até porque é só 1-0, né? O placar é pequeno. Mas em final a gente sabe que existe um equilíbrio, né? Mas eu falei, inclusive aqui nessa Cidade Sport, né, em edições passadas, que o Confiança seria um dos favoritos para essa competição e acredito que vai conseguir reverter. Realmente é muito organizado. Terça-feira, 38 equipes poderão estar se preparando, né, para a seleção de bairros, que a Prefeitura de João Pessoa vai lançar o programa na próxima terça-feira. A Prefeitura prepara um grande lançamento da Copa de Seleção de Bairros, que faz 6 anos que não acontece, né? A gente está de volta para fazer a alegria do esporte amador, inclusive no momento onde a gente já está aí perto de terminar o Campeonato Brasileiro da Série C, né? Oficialmente, competições oficiais, né? Vamos passar um tempo sem acompanhar, e aí vem a Copa de Seleção de Bairros, que é uma grande festa do futebol amador, com ex-atletas, com atletas jovens, e aí 38 equipes já confirmadas, teremos aí jogos nos principais equipamentos esportivos da capital, CTI Tomás, no Wilson, Estádio da Graça, que está sendo todo preparado, e então realmente vai ser uma competição que está se criando uma expectativa muito positiva, que é um anseio, né, do peladeiro, do jogador de final de semana, daquelas equipes do futebol amador, que você sabe que tem equipes muito fortes, né? Então a Prefeitura marca... A partida do Rangel que diga. Exato, a Prefeitura marca um golaço, né, reeditando, voltando com essa competição, que tenho certeza que vai fazer a festa aí do futebol amador. Aliás, que atrai muita gente realmente para os estádios. Seja lá o Trezinho lá no bairro do Roger, ou do Bartilha no Rangel, como eu acabei de dizer, no Altiplano, enfim, realmente é uma festa em tanto. Você já conhece o voleibol? Claro. Praticou já? Só acompanhei. Praticar nunca foi minha praia, não. Nunca foi sua praia, mas é gostoso. Então vamos conferir então uma matéria que aconteceu no final de semana, lá no espaço onde você conhece bastante, no CAM, ali da Prefeitura de João Pessoa, onde aconteceu uma homenagem ao ex-Culaco Marinho, professor de Educação Física,
que faleceu, vítima de câncer, mas na primeira edição esteve lá presente. E várias personalidades de nome, inclusive técnico da seleção brasileira das categorias de base, esteve presente. Vamos conferir. Aconteceu a edição 2019 do segundo evento Esculápio Marinho, uma competição de voleibol adulta no CAN, no ginásio poliesportivo da Prefeitura Municipal de João Pessoa, no bairro de Água Fria. 5 equipes estiveram participando nessa edição. Uma homenagem ao professor Esculápio Marinho de Educação Física, que faleceu há um ano atrás, vítima de câncer. Esse evento começou o ano passado, quando o Esculápio estava muito doente e necessitava de uma ajuda. Então nós reunimos o voleibol da Paraíba geral e conseguimos realizar um torneio imenso aqui dentro da prefeitura para arrecadar fundos para fazer os exames que ele necessitava. E hoje nós estamos realizando a competição em nome dele, após um ano da sua morte. Em homenagem ao nosso amigo Esculápio Marinho, que fez muito pelo voleibol paraibano, né? Foi assistente técnico da seleção paraibana, foi nosso técnico do PB Master e contribuiu muito com o voleibol, né? E a campanha, um ano passado a gente fez uma campanha beneficente para tentar ajudar ele nos custos, né, da doença, nas despesas com a doença. Infelizmente ele não conseguiu recuperar. E hoje a gente tornou o evento oficial, né? Tornando a Copa Esculápio Marinho como um evento competitivo e também um evento em prol do Hospital Laureano, em benefício de ajudar de alguma forma. O Esculápio trabalhou com a gente muito tempo, um profissional muito capaz, muito ético e contribuiu bastante para o crescimento do voleibol paraibano. Então eu não poderia estar me furtar de prestar essa homenagem a ele. Porque ele foi um homem do voleibol muito importante para a Paraíba. Com relação à Paraíba, a gente teve 2 anos assim muito vitoriosos, né? Fomos bicampeão no Sub-18, né, brasileiro, subimos para a divisão especial, que é a elite do voleibol brasileiro. Na Sub-16 fomos campeão ano passado e vice esse ano, quer dizer, uma campanha também muito boa. Subimos também para a divisão especial, então o voleibol paraibano feminino está de muito parabéns. Eu acredito que um trabalho que todos os técnicos fazem e contribuem para que a seleção paraibana seja e esteja no lugar que está, né? A gente sabe que sozinho ninguém faz nada, mas eu deixo aqui os agradecimentos a todos aqueles que contribuem para que o voleibol paraibano chegue no topo do voleibol brasileiro. Max, mais um programa de bastante sucesso, comentários aqui no seu Cidade Esporte. Prazer mais uma vez, viu, Pedro Paulo? Vamos ficar na expectativa aí para essa rodada cheia do Campeonato Brasileiro da Série C, Série A e Seleção Brasileira e tudo que a gente debateu e esmiuçou aqui, mas claro, sempre centrando foco nos clubes paraibanos, desejar boa sorte para o Botafogo e para o 13, que tenhamos uma rodada final com muita emoção, mas tudo sendo resolvido dentro do campo esportivo. Valeu, grande. Abração. Valeu. Olha, na próxima semana falamos também de Série A. Hoje não vai dar tempo, mas destacamos para você então as redes sociais, né? Facebook, TV Cidade JP, no Instagram, @TV Cidade JP e no YouTube, TV Cidade JP. A gente volta na próxima semana trazendo toda a emoção do seu Cidade Esporte. TV Cidade, a emoção do esporte começa aqui. Um abraço e bola pra frente. Tchau.